A Grécia Antiga era considerada o berço da civilização ocidental, tendo um papel fundamental no desenvolvimento da política, filosofia, artes, ciências e cultura. Sua história se estende desde a primeira civilização de bronze até o domínio romano, marcada por avanços notáveis e período de conflito e transformação. A trajetória grega começou com a civilização minoica e micênica. A civilização minoica, estabelecida na ilha de Creta por volta de 2600 a.C., destacou-se pelo palácio complexo como os Knossos e uma sociedade avançada para a época. Já a civilização micênica, na Grécia continental entre 1600 e 1100 a.C., ela é considerada por suas fortalezas e estrutura guerreira, além de ser participado da lendária Guerra de Troia, retratada por Homero da Ilíada. A escrita linear B usada por eles e é a forma mais antiga da língua grega. Após o colapso dos micênicos, a Grécia entrou na chamada Idade das Trevas, um período de declínio populacional e perda da escrita. Com o fim das trevas, iniciou-se o período arcaico, quando a cidade-estado polis começou a se organizar, destacando-se Atenas, Esparta e Corinto. Foi nessa época que a escrita alfabética, derivada do fenício, foi adotada. A expansão comercial e fundamental de colônias pelo Mediterrâneo impulsionaram o desenvolvimento econômico e cultural. Atenas iniciou suas reformas políticas de Solon e Clístenes, estabelecendo a base da democracia que permitia a participação direta dos cidadãos na decisão política, embora há limitações quanto à cidadania. A sociedade da Grécia Antiga era complexa e diversificada, composta por várias cidades e estados, polis, cada uma com suas características únicas. Os homens livres nascidos de pais atenienses em Atenas, eles podiam votar, possuir terras e ocupar cargos públicos. As mulheres tinham direitos limitados e eram, em sua maioria, responsáveis pelas tarefas domésticas. Em algumas cidades e estados, como Esparta, elas gozavam de mais liberdade e educação. Os escravos eram uma parte significativa da sociedade grega, usada para trabalhos domésticos, agrícolas e até mesmo como artesãos. Eram frequentemente prisioneiros de guerra ou de pessoas endividadas. Falando um pouco mais sobre essa sociedade, cada polis tinha sua própria forma de governo, leis, cultura e exército. As mais conhecidas incluem Atenas e Esparta. A vida cotidiana variava conforme a cidade-estado. Em Atenas, o Fórum Ágora era o centro da vida social e política, enquanto em Esparta, disciplina militar dominava o cotidiano. A educação era valorizada em Atenas, particularmente para os meninos, que recebiam formação na filosofia, artes e esporte. E em Esparta, a educação focava na preparação para o combate. A Grécia Antiga é reconhecida por suas contribuições à literatura, filosofia, teatro, esculturas e arquitetura. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles mudaram o pensamento ocidental. A política na Grécia Antiga era profundamente ligada à organização das polis, que eram as cidades-estado independentes que compunham o território grego. Cada polis possuía sua própria estrutura de governo, leis e costumes, funcionando quase como pequenos países autônomos. Dentre essas cidades, Atenas e Esparta são as mais conhecidas por seus sistemas políticos contrastantes. Atenas é frequentemente lembrada como o berço da democracia, principalmente a partir do século V a.C., quando se desenvolveu um sistema de governo no qual os cidadãos podiam votar e participar das decisões políticas em assembleias públicas. Essa democracia era direta, ou seja, os cidadãos não elegiam representantes, mas decidiam eles próprios as questões políticas. No entanto, a participação era bastante restrita, já que mulheres, estrangeiros e escravizados estavam excluídos da vida política. Por outro lado, Esparta adotava uma forma de governo oligárquica e militarizada. O poder estava concentrado nas mãos de uma elite guerreira, e as decisões eram tomadas por dois reis, um conselho de anciãos e uma assembleia popular que tinha pouca influência real. A estrutura política espartana refletia seus valores voltados para a disciplina, a obediência e a guerra, sendo a educação e a formação militar pilares fundamentais do regime. Além dessas duas polis,
Outras cidades gregas experimentaram formas variadas de governo, como tiranias, aristocracias e oligarquias. As mudanças políticas eram comuns, impulsionadas por conflitos internos, crises econômicas e disputas entre classes sociais. A política na Grécia Antiga também se entrelaçava com a religião, a filosofia e a cultura, sendo amplamente debatida por pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, que refletiram sobre as melhores formas de organização do poder e da justiça. Esses debates deixaram um legado duradouro, influenciando profundamente o pensamento político até os dias de hoje. A economia da Grécia Antiga era diversificada e adaptada às características geográficas do território, como o relevo montanhoso e o solo pouco fértil. Ela se sustentava principalmente em três bases: agricultura, comércio e artesanato, além do uso intensivo de mão de obra escrava. 1. Agricultura. Apesar das dificuldades naturais, a agricultura era a base da economia grega. A maioria da população vivia no campo e cultivava alimentos básicos como trigo, cevada, uvas e oliveiras. Esses dois últimos produtos deram a origem ao vinho e o azeite, itens muito valorizados tanto para o consumo interno quanto para a exportação. A criação de animais, como cabras e ovelhas, também era comum. 2. Comércio. Devido à limitação da produção agrícola e à posição geográfica favorável, o comércio foi fundamental. As cidades gregas comercializavam produtos como azeite, vinho, cerâmicas e tecidos, com outras regiões do Mediterrâneo, incluindo o Egito, a Fenícia e a Ásia Menor. Em troca, importavam trigo, metais, madeira e escravos. O porto de Pireu, em Atenas, era um dos mais movimentados da época. 3. Artesanato. Nas cidades, especialmente Atenas e Corinto, o artesanato era muito desenvolvido. Produziam-se objetos de cerâmica, armas, ferramentas, joias, roupas e navios. Essas mercadorias, além de atenderem ao mercado interno, também eram exportadas, contribuindo para a economia das cidades. 4. Trabalho escravo. Grande parte da economia dependia do trabalho escravo. Escravos que eram utilizados na agricultura, nas minas, no comércio, na casa dos cidadãos ricos e até no artesanato. Isso permitia que os cidadãos tivessem mais tempo para se dedicar à vida política e intelectual, especialmente em Atenas. 5. Diferenças entre as polis. Cada cidade e estado grega tinha autonomia política e econômica. Por exemplo, Atenas tinha uma economia mais voltada para o comércio e os serviços, enquanto Esparta mantinha uma estrutura mais agrícola e militarizada, com pouca valorização do comércio. A economia da Grécia Antiga não era industrial nem capitalista como conhecemos hoje, mas foi sofisticada para sua época e essencial para o desenvolvimento cultural, artístico e político da civilização grega. A religião grega antiga era politeísta e antropomórfica, com deuses que personificavam aspectos da natureza e emoções humanas. Não possuía livro sagrado nem autoridade central, sendo baseado em mitos, rituais e tradições, transmitidos oralmente e registrados por poetas como Homero e Ísodo. Características principais: politeísmo antropomórfico, deuses conforme comportamentos humanos, panteão olímpico. Destacavam-se Zeus, Apolo, Ártemis, Afrodite, entre outros. Cultos locais. Cada cidade e estado venerava deuses específicos. Importância dos mitos. Explicavam a origem do mundo, fenômenos naturais e valores morais. Filosofia e religião. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles questionaram as crenças tradicionais, promovendo uma visão mais racional sobre os deuses e cosmos. Principais deuses: Zeus, Zera, Poseidon, Hades, Atena, Afrodite, Apolo, Ártemis, Ares, Deméter, Dionísio, Hermes, Éfesto, cada um com templos e cultos próprios. Rituais e práticas. Sacrifício. Animais oferecidos aos deuses. Oráculos, como o de Delfos, usado para decisões importantes. Festivais. Jogos Olímpicos. Zeus. Siacas, Dionísio. Panatemias, Atena. Mistérios. Cultos secretos como os de Hélios, ligados a Deméter. Templos.
Locais sagrados, destaque para Partenon e Atenas. A cultura da Grécia Antiga foi profundamente influenciada por sua religião politeísta. Os gregos acreditavam em vários deuses, como Zeus, Atena e Apolo, que tinham forma humana e representavam aspectos de vida. Esses deuses faziam parte da mitologia, que era central na identidade do povo grego. A religião estava presente em tudo, nas festas, nos rituais, na arte e até nos esportes. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, eram realizados em homenagem a Zeus e reuniam atletas de várias cidades e estados. Na literatura, destacam-se as epopeias Ilíadas da Odisseia, de Homero e os poemas de Hesíodo. O teatro também era muito valorizado, com tragédias e comédias apresentadas em festivais. Autores como o Sófocles e Esquilo marcaram essa época. As músicas faziam parte de cerimônias religiosas, festas e banquetes, sendo uma expressão importante da cultura. Na arte, principalmente na escultura e na arquitetura. Os gregos buscavam a beleza ideal e a perfeição do corpo humano, um estilo que influenciou a arte ocidental até hoje. A filosofia foi um dos maiores legados da Grécia. Pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles discutiram os temas como a verdade, a ética, a política e o conhecimento, moldando um pensamento do Ocidente. Na política, Atenas se destacou por se desenvolver a democracia, onde os cidadãos, homens livres e maiores de idade, podiam participar das decisões públicas. No entanto, a sociedade era desigual com as mulheres, estrangeiros e escravos, excluindo-os dos direitos públicos e políticos. As cidades-estados, chamados de polis, tinham governos variados. Algumas eram democráticas, outras oligarquias ou monarquias, apesar das constantes disputas entre elas. Todas as culturas compartilhavam a mesma. O legado da Grécia Antiga permanece vivo até hoje, influenciando a área como arte, filosofia, política e educação. Curiosidades sobre a Grécia Antiga. Primeiro, democracia pioneira. Os gregos foram os primeiros a criar uma forma de democracia, mas só os homens livres, nasciam atenienses, podiam votar. Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direito. Segundo, Jogos Olímpicos Antigos. Os Jogos Olímpicos começaram em Olímpia, em 776 anos antes de Cristo, e eram dedicados a Zeus. Só tinham competições masculinas e os atletas competiam nus. Terceiro, filósofos lendários. Sócrates, Platão e Aristóteles foram alguns dos maiores pensadores da história e suas ideias ainda influenciam muito a filosofia moderna. Quarto, mitologia viva. Os gregos antigos tinham uma mitologia rica e complexa, com deuses que tinham características humanas, como ciúme, amor e raiva. 5. Teatro e tragédia. Eles inventaram o teatro ocidental, com tragédias e comédias que ainda são estudadas e encenadas hoje. Sexto, espartanos, os guerreiros temidos. Os espartanos eram famosos pela disciplina e treinamento militar rigoroso, desde a infância. A educação deles focava em formar soldados fortes e obedientes. Sétimo, Oráculo de Delfos. Era um local sagrado onde as